Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E nessa filmagem estou usando a Canon 70D com a lente 50mm com foco manual. Assim a gente evita aquele problema da lente ficar perdendo o foco por causa desse excesso de informações que tem aqui atrás do cenário. E falando em foco, fotografia, lente e câmera, falaremos hoje sobre cinema, sobre o pai dos efeitos especiais do cinema, Méliès. Então é isso aí, vamos começar. Marie-Georges Jean Méliès, que era o nome que a gente conhece então por Méliès, um dos precursores do cinema, nasceu em 8 de dezembro de 1861 e faleceu dia 21 de janeiro de 1938. Ele era um famoso ilusionista francês que utilizava vários truques fotográficos para criar produções incríveis e impecáveis. Só para você ter uma ideia da fama do Méliès, ele era proprietário do Théâtre Robert Houdin, que ficava em Paris, que pertencia a ninguém mais, ninguém menos que o grande mitológico ilusionista francês Jean-Eugène Robert Houdin, que é o que a gente conhece pelo Houdini, o grande mágico, o grande ilusionista, não mágico, ilusionista. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o Houdini, eu indico uma grande animação que tem na tão aclamada que todo mundo teima em fazer propaganda e publicidade de graça, que é, lógico, a Netflix. Mas fazer o que, né? Ela é boa mesmo. Netflix, ó, tamo de olho, hein? Paga a gente. Além de ser o pai dos efeitos especiais e ter feito mais de 500 filmes, ele construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. Além de ser o primeiro cineasta a utilizar storyboards para antecipar a cena, para descrever e desenhos dos projetos. Dessa forma ele conseguia projetar com muito mais fidelidade o efeito que ele queria, fazendo esse esboço antecipado nos desenhos e storyboard da continuidade, a montagem, a edição da narrativa. Robert William Powell, famoso cinematógrafo inglês, presenteou Méliès com um protótipo de uma câmera. E Méliès ficou muito empolgado e saiu filmando tudo que via pela frente. Robert William Powell era um eletricista inglês e fabricante de equipamentos ópticos. E mais para frente ele se tornou fabricante de materiais e equipamentos para o cinema. Então Méliès, lá todo empolgado com o protótipo, saiu fazendo várias tomadas em Paris, várias cenas, filmando as pessoas e tudo mais. Porém um dia a câmera deu uma travada, um bug. Ele estava filmando e do nada a câmera parou de filmar. Porém, quando ele continuou filmando, ele viu que as pessoas, como elas continuaram se movimentando, elas estavam em uma cena diferente, as posições, do que elas estavam quando ele estava começando a filmar. Ou seja, quando ele voltou a filmar, a ação da filmagem era diferente da ação que ele estava filmando anteriormente. E ele achou que isso deu um efeito de ilusão muito legal, as pessoas se teletransportando, desaparecendo. E também a história de que ele foi contratado. Antigamente, quando você ia fazer, por exemplo, uma inauguração, o prefeito ele contratava então alguém para filmar ou fotografar o evento, para guardar no portfólio e no registro. Então, ao boato que ele foi contratado para filmar a inauguração da estação de trem, ele foi lá, fez toda a filmagem, a estação estava cheia. Porém, depois de um tempo filmando, mais para o final do evento, ele não lembrava se ele havia ou não filmado um determinado ângulo, uma determinada cena. Então, por garantia, ele pôs a câmera e achou melhor filmar de novo. Porém, já era um outro horário, as pessoas já tinham ido embora, não tinha ninguém. Então ele filmou e quando ele viu na filmagem, ele percebeu que as pessoas desapareceram. Tava todo mundo andando e do lado elas sumiram. Então ele achou isso um efeito de ilusão muito interessante. Então essa é uma outra versão da história de como que se deu esse interesse dele pelo cinema. E aí nós vemos como de repente um bug ele é útil. A partir de um bug, de um travamento do equipamento, se criou um maior precursor dos efeitos especiais que a gente conhece hoje. E para esse tipo de efeito ele deu o nome de stop action, que é parar a ação, né? Então você interrompe e depois continua.
Porém, ele criou vários outros efeitos, como uma dupla exposição no filme. Eu já fiz aqui uma aula sobre dupla exposição, como fazer digitalmente e como fazer analogicamente. Ele criou a filmagem em alta velocidade, baixa, não só dupla como múltipla exposição, efeitos de perspectiva, inclusive foi executando múltiplas exposições no filme que ele criou a grande obra da vida dele, a Viagem à Lua, Le Voyage dans la Lune, de 1902. Todos os efeitos dos invasores, o rosto na Lua, foi criado com a técnica de múltipla exposição no filme, em que você abre, então por exemplo, eu tenho aqui uma câmera, eu abro e exponho o filme à luz, vai gravar uma imagem. Depois eu mudo de direção, abro e na mesma pose do filme, o mesmo material fotográfico, eu exponho de novo, então uma vai ficar sobreposta, então vai ficar por cima, vai ficar uma marca d'água, e foi assim a técnica que ele utilizou. Ele criava filmes fantásticos que impressionavam adultos e crianças, tanto é que ele foi conhecido como o melhor cineasta do mundo, sendo reconhecido por grandes nomes. Por exemplo, Chaplin o chamou de o alquimista da luz. Inclusive, em 28 de dezembro de 1895, houve a primeira apresentação dos irmãos Lumière, a primeira projeção de um filme da história. Adivinha quem estava na plateia? É lógico, Méliès. Inclusive, o grande diretor D.W. Griffith, famoso diretor por sua controversa obra O Nascimento de uma Nação, Intolerância. Então D.W. Griffith, famoso diretor norte-americano, ele disse sobre Méliès: a ele, ou seja, a Méliès, tudo devo. E aí você vê a importância e o peso que Méliès tem na história do cinema. Inclusive, muitos de vocês podem conhecê-lo por meio do filme A Invenção de Hugo Cabret, que é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo, A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick, que foi inclusive inspirado na história de vida do Méliès, que inclusive foi o primeiro cineasta que pintava as películas do filme para que eles, na época do cinema preto e branco, pudessem ter cores. Inclusive o próprio filme Viagem à Lua é um exemplo. Então todos os filmes dele pareciam truques de mágica, ele fazia a pessoa perder a cabeça, voltar a cabeça, efeitos de perspectiva em que você fazendo um multiplano, a pessoa pareceria menor, pareceria maior, gigante, que inclusive foi usado em filmes atuais, como aquele filme da mulher gigante lá, que ela era filmada mais próxima, a lente e a casa tudo mais profundo. Então ele foi um grande precursor dos efeitos especiais e do próprio cinema.
Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje falando sobre a trajetória de vida de Méliès, para que vocês pesquisem mais referências sobre ele e tenham mais cultura e saibam a origem dos efeitos especiais que a gente tanto gosta e contempla hoje, esse show visual. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede, como sempre, aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e eu fui!